Se eu te perguntar se você já leu a Bíblia, provavelmente você vai dizer que sim. Mas essa não é a pergunta certa. Nunca foi. A pergunta é outra, muito mais incômoda. Você já experimentou a Bíblia porque ler qualquer um lê, interpretar qualquer um acha que interpreta. Mas experimentar, isso quase ninguém fez. E quase ninguém fez porque quase ninguém foi ensinado a fazer esse tipo de leitura. A Bíblia não foi escrita para ser lida como um livro moderno, que ela não foi escrita para ser analisada, resumida, classificada ou explicada em versículos soltos como se cada frase fosse independente da outra. Ela não foi escrita para responder perguntas rápidas. Ela foi escrita para provocar transformações lentas. Ela foi escrita por pessoas que pensavam diferente de você. E é exatamente aí que tudo começa a dar errado. Os povos antigos não separavam o mundo como nós separamos hoje. Para eles não existia ciência de um lado, religião do outro, filosofia em outro canto, espiritualidade em outro. Essa divisão não existia. Essa fragmentação não existia. Tudo era uma coisa só. Pensamento, corpo, símbolo, comportamento, natureza e consciência funcionavam como um sistema integrado. Eles não pensavam por áreas, eles pensavam por totalidade. Nós não pensamos assim. Nós fomos treinados a não pensar assim. Desde cedo, o sistema começa a te fragmentar e você nem percebe, porque isso é chamado de educação. Quando alguém pergunta a uma criança, o que você quer ser quando crescer? Isso já é fragmentação. A criança não é ensinada a ser inteira. Ela é treinada para escolher uma função, um papel, uma utilidade. Ela aprende cedo que precisa se dividir para caber no mundo. E esse mesmo modelo fragmentado é o modelo que você usa quando abre a Bíblia. Você lê um texto simbólico com uma mente literal. Você lê uma estrutura de experiência como se fosse um manual de regras. Você lê um mapa interno como se fosse um código moral externo e depois se espanta porque nada funciona. Hoje, a maioria das pessoas não entende a Bíblia e ainda assim acha que entendeu, porque sabe ler, porque sabe repetir interpretações prontas, porque foi convencida de que interpretar é o mesmo que compreender. Não é. Interpretar é organizar palavras. Compreender é reorganizar a consciência. E essas duas coisas não são a mesma coisa. A Bíblia foi escrita de forma simbólica. E símbolo não é enfeite. Símbolo não é poesia. Símbolo não é metáfora bonitinha. Símbolo é tecnologia antiga de consciência. Uma palavra ali não é só uma palavra. Ela é uma chave de ativação. Ela aponta para um processo interno. Ela dispara uma experiência. Cruz não é só cruz. Serpente não é só serpente. Queda não é só queda. Muralha não é só muralha. Essas palavras não estão tentando te informar. Elas estão tentando te transformar. Elas não apontam para um significado de dicionário. Elas apontam para uma experiência interna, para um estado, para um conflito, para um processo de reorganização, para algo que ainda não tinha nome e precisou ser simbolizado. Quando você reduz isso à moral, à história religiosa ou regra de comportamento, você mata o texto. E quando o texto morre, sobra só culpa, medo, controle e obediência vazia. Talvez o problema nunca tenha sido a Bíblia. Talvez o problema seja que você nunca foi autorizado a acessá-la do jeito certo. Porque um texto simbólico não se obedece. Ele se atravessa. E se o texto não estiver falando do mundo lá fora, mas do mundo que acontece dentro de você? E se o conflito que ele descreve não for histórico, nem religioso, nem externo, mas estrutural? Se for isso, então você não leu a Bíblia. Você apenas passou os olhos por ela. E isso é só o começo. Se a Bíblia fosse apenas um livro religioso, ela teria morrido há séculos, como tantos outros textos antigos morreram. Textos religiosos desaparecem, mitologias se apagam, dogmas envelhecem. Mas a Bíblia não morreu. E isso incomoda muita gente, porque um texto só atravessa milênios quando ele continua funcionando, quando ele continua ativando algo, quando ele continua tocando em zonas que o sistema não consegue controlar. Ninguém persegue um texto inofensivo. Ninguém tenta domesticar algo que não ameaça. E é exatamente por isso que a Bíblia precisou ser domesticada. Transformaram um mapa interno em um código moral, um manual de consciência em um sistema de culpa, um processo de transformação
em um conjunto de regras externas. Não porque isso era mais verdadeiro, mas porque isso era mais útil. Um ser humano que não se conhece é previsível. Um ser humano fragmentado é administrável. Um ser humano que sente culpa é controlável. Um ser humano que vive com medo é obediente. E nada produz mais culpa do que um texto simbólico lido de forma literal. Quando você lê a Bíblia como história externa, você terceiriza a responsabilidade. Já o erro foi de Adão. O problema foi de Eva. A culpa foi do povo. A salvação vem de fora, sempre depois, sempre condicionada. Mas quando você entende que o texto fala de processos internos, o jogo muda, porque aí não existe mais onde se esconder. A serpente não está no jardim, ela está no pensamento. A queda não foi geográfica, foi cognitiva. A expulsão não foi um castigo, foi uma consequência. Não foi Deus te expulsando, foi a consciência se fragmentando. E isso é insuportável para qualquer sistema de controle, porque um ser humano que percebe o próprio funcionamento não pode mais ser governado pela culpa, nem pelo medo, nem pela promessa vazia. Ele deixa de reagir e começa a responder. Por isso, você aprendeu a ler a Bíblia, mas não aprendeu a atravessá-la. Você foi ensinado a decorar versículos, não a perceber padrões, a repetir frases, não a sentir o efeito delas, a defender doutrinas, não a reorganizar a própria mente. A Bíblia não quer que você acredite nela. Ela não pede concordância, ela não pede submissão. Ela quer que você se perceba. E quando isso acontece, a religião perde o monopólio, o sistema perde o controle e a consciência começa a acordar. Talvez seja por isso que nunca te ensinaram a experimentar esse texto. Talvez seja por isso que ele sempre foi apresentado como algo perigoso, ou sagrado demais, ou distante demais. E talvez seja exatamente por isso que você está ouvindo isso agora. Porque quando a consciência começa a acordar, o texto volta a funcionar. Se você chegou até aqui, é importante deixar algo muito claro. Isso não é entretenimento religioso, não é debate de internet, não é guerra entre ateus e cristãos. Isso já cansou e, sinceramente, infantilizou todo mundo. Chega de discutir se Deus existe ou não. Enquanto ninguém discute como a mente humana funciona, chega de brigar por rótulos. Enquanto continuamos sendo manipulados pelos mesmos mecanismos emocionais de sempre, esta série parte de um pressuposto simples. O ser humano foi mantido em estado infantil por sistemas que lucram com ignorância, culpa e medo. E isso acontece dos dois lados, religioso e antirreligioso, crente e ateu, todos presos no mesmo jogo. Aqui o objetivo não é dizer no que você deve acreditar, é mostrar como você foi treinado a pensar e, principalmente, como foi treinado a não perceber isso. Por isso existe um site, trilogiadaconsciência.com.br. Lá não tem slogan vazio, não tem frase de efeito. Lá está o fundamento da proposta, um glossário completo, para você entender exatamente o que cada termo significa nesta série, sem ambiguidade, sem truque semântico. Uma página inteira dedicada às perguntas mais frequentes, aos ataques, às objeções, inclusive as mais agressivas. Nada é ignorado. Nada é varrido para debaixo do tapete, porque uma proposta séria não tem medo de crítica. Existe também um espaço pensado para quem não é especialista, para quem não vem da filosofia, nem da teologia, nem da neurociência. Reflexões diretas, linguagem acessível, sem diluir a ideia, sem tratar ninguém como incapaz. Essa obra não nasceu de improviso. Ela é tão estrutural, tão coerente internamente, que foi possível transformar essa proposta em um artigo científico, não para pedir permissão, mas para mostrar que o nível aqui é outro. Se você continuar nesta série, vai sair do território do conforto, vai abandonar debates rasos, vai perceber o quanto foi tratado como criança intelectual e cognitivamente. Aqui não tem promessa de salvação, nem ameaça de condenação. Tem algo muito mais perigoso: clareza. Nos próximos episódios,
Vamos atravessar a vida de Jesus, da Anunciação ao Pentecostes, exatamente como estruturado no livro A Lança, não como religião, não como dogma, mas como um modelo funcional de consciência. Isso não é para todos, e nunca foi. Mas para quem aguentar ir até o fim, essa série pode se tornar uma oportunidade rara de emancipação intelectual, de emancipação cognitiva e talvez, pela primeira vez, de pensar por conta própria. trilogiadaconsciência.com.br. O terreno está apresentado. Agora a escolha é sua. Bem-vindo à Trilogia da Consciência.